vai. África vilã, herói é o Tarzan. Só florestas e tribos do seriado produzido Tio Sam. África anciã, Europa cristã. A origem do homem na terra debate entre a ciência e a maçã. Perifa meu clã, novo Vietnã. O braço armado do Estado apagando amuletos e talismãs. Fusca sedã, BMW alemã. O status de quem dirige vai de melhor a pior cidadã. Nacionalidade afegã, origem no Irã. O ocidente com a faca nos dentes confunde o terror e o islã. O branco bambambam, o preto nunca é galã. O racismo na sociedade adia a possibilidade de melhoria amanhã. Respeito, sou fã, quem mantém mente sã. Entre credos e cruz credos, coração, consciência de van. Bela manhã, crianças no tobogã. Enquanto os mais velhos empurram na rua o carrinho de rolimã. Bom dia pra nós, satisfação total. Tá aqui mais uma vez, debatendo o hip hop, trocando ideia, trazendo a minha contribuição, a minha história de vivência de mais de 30 anos nesse movimento. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Genival Oliveira Gonçalves. Das iniciais do meu nome, nasceu o GOG, né, que na estrada e na caminhada artística aí, passaram a me chamar de poeta e depois de poeta do rap nacional. Então, olha a responsabilidade. Essa responsabilidade eu assimilei de forma a deixar a vaidade de lado e colocar em prática a funcionalidade. Então são 11 discos lançados, eu sou o artista do rap que mais lançou discos, né, dessa minha primeira geração, discos solos, com praticamente 300 músicas gravadas, e fui o primeiro também a lançar um selo independente no rap nacional. Em 1993 nós lançamos a Só Balanço, que permanece ativa até hoje. Então essa foi uma contribuição, uma forma de contribuir, vários videoclipes, manter-se atualizado, manter-se renovado no rap nacional. Acho que isso foi super importante na minha carreira, que está aí de vento em popa caminhando. E a contribuição é tanto musical hoje, como também, como eu falei no início, da vivência, né? E o videoclipe de Anfitriã foi gravado em praticamente 4 estágios, né? Ou seja, 4 locações. Também posso traduzir dessa forma. A primeira foi no Quilombo da Caçandoca, que fica no litoral norte de São Paulo, certo? Próximo à região ali de Ubatuba, algumas cenas conhecidas aí do grande público, mas para nós somos lá exatamente porque o Quilombo da Caçandoca ele passa, né, por um processo muito difícil de afirmação, a gente fala muito com esses afrontamentos, né, que acontecem exatamente da especulação imobiliária. Então eu tentei trazer essa ideia do videoclipe, do som, mas também da minha vivência política. O segundo lugar que nós passamos foi o Jardim Monte Azul, também uma comunidade da zona sul de São Paulo, muito importante para nós. Eu tenho um grande parceiro aliado lá que atua na comunidade, um favelado, né, que dialoga com o asfalto, traz muita coisa para sua comunidade, que é o Preto Claudinho. De lá nós fomos para o Teatro Popular Solano Trindade, né, ali em Budas Artes. Embu, que já é uma cidade histórica, né, por si, e que abriga, né, tanto habita a família Trindade, como também abriga o Museu Popular, o Teatro Popular Solano Trindade. E Solano Trindade é um dos artistas negros mais importantes, né, contemporâneos mais importantes. Se você não conhece Solano Trindade, busque Dona Raquel Trindade, Zinho da Trindade, Vitor da Trindade, o Zinho Trindade, que também é um grande poeta, um grande artista. Então, essas foram as 3 locações. Tem uma quarta, que é o Instituto Praia Verde, aqui em Brasília. Um abraço, Jacira Silva, Chico Piauí, toda a família, uma família musical, uma família artística, uma família aguerrida de negros retintos. Isso é muito importante. E esse centro cultural, Praia Verde, também vive nessa tensão, né, mano, da vizinhança, do lado de
de um QG da Polícia Militar, então os embates são constantes. E a minha música, né, a minha música é a minha militância também, a minha música é a minha trincheira. E Anfitriã tem cenas lindas, na parte artística, na parte da letra, né? Ela traz uma poesia militante, África vilã, herói é o Tarzan, só florestas e tribos no seriado produzido pelo Tio Sam, África anciã, Europa cristã, a origem do homem na terra debate entre a ciência e a maçã, perifa meu clã, novo Vietnã, o braço armado do Estado apagando amuletos e talismãs. Então, e aí você vai no até o fim e trazendo a poesia aguerrida. Então foi muito importante, né, a gente trabalhar dessa forma em que une a arte do vídeo, da imagem, como também o texto militante e a nossa realidade militante, as resistências militantes. Isso é rap nacional e hip hop, no meu entender, assim na sua gramatura, né, na sua dimensão maior. Né? Eu acho que a pandemia ela desnuda o Brasil, ela mostra, né? Dá para saber do Brasil quem é mais frágil. Se você pegar hoje todos os dados do SUS, a comunidade negra, a comunidade periférica foi a que mais sofreu. Mas a gente tem que lembrar também politicamente que foi as classes A e B que trouxeram essa doença a princípio para o Brasil, foram os primeiros a adoecer, mas a primeira a falecer, a morrer, foi uma senhora, uma empregada doméstica, inclusive ali do Rio de Janeiro, né? A patroa trouxe, curou e ela pegou porque a patroa não liberou durante aquele processo em que a patroa estava de recuperação. Ela teve contato com a patroa, foi trabalhar e acabou falecendo em consequência disso. Então, Casa Grande Senzala é algo que é real no Brasil, né? E a gente não pode deixar de lado. É por isso que a minha arte de compor, né, ela teve muito presente durante a pandemia. A pandemia foi um momento de observar, de refletir, de pensar não só essa coisa da gente ficar isolado, mas o quanto que a gente se sente isolado em nossa própria casa. Porque nós somos tão obrigados, os manifestos, os protestos, os negacionismos, tudo para sair, para produzir, para gerar bens, produtos, mas de certa forma em detrimento a vida, né? A vida, o nosso maior patrimônio. Tá? Sobre o assassinato, né, de Beto no Carrefour, a gente tem que refletir também e dizer assim, são vários Betos, né? Sabe? E como a gente pensa com a mente, muitas vezes influenciada lá por fora. É notório que o assassinato de George Floyd, que ocorreu no Texas, né, que teve toda a repercussão, vidas negras importam, todas as manifestações mundiais tiveram um efeito muito grande, né, quando acontece no Brasil de uma forma muito parecida com Beto Freitas. E talvez por isso essa gramatura maior, porque o Brasil é um país racista que produz violências racistas todos os dias e que passam batidos. Eles passam, essas violências passam batidas de uma forma escrachada, né? E a gente sente muito a perda de do Beto Freitas. Eu me senti socado, cada soco, cada violência praticada sobre ele. E eu acho que a gente tem que pensar também, porque as pessoas perguntam, mas o que ele fez, o que foi? Ah, santo não é. Ah, você viu a ficha dele? Ah, tinha problema. Então, quer dizer, as justificativas são consequências de um racismo estrutural, são atos racistas cometidos e que passam batidos de forma simbólica. As pessoas não percebem que estão sendo racistas e patrocinando isso aí. Então, quer dizer, na minha postura, Carrefour nunca mais, mano. Eu acho que o capitalismo é o gigante do pé de barro, então nós temos que pegar e enfraquecer essas instituições, principalmente as reincidentes, como é o caso do Carrefour, já envolvido em várias cenas, né, em relação aos direitos humanos, né, saca? Então, presta atenção, não foi um ato isolado.
as minhas atividades no Dia da Consciência Negra, elas são, na realidade, recorrentes, né, mano? Então, não só no mês da Consciência Negra, novembro, mas durante todo o ano a gente está reforçando a necessidade da negratividade, da atividade de se refletir sobre o que é ser negro. E essa pausa é para você pensar como você vê isso, independente da cor da sua pele. A consciência negra, ela é necessária porque você tem que receber essa noção de ciência negra, de viver, sabe? É como se tivesse um isolamento, você sair para dentro e aí trazer essa reflexão. A camiseta que eu tô vestindo aqui tem uma frase de Angela Davis, né? Que numa sociedade racista não basta apenas você não ser racista, você tem que ser antirracista. Então é preciso se indignar. E o mês da consciência negra não é um mês só para negros, negras, mas para todos os tons de pele, para todas as raças, para que se discuta por que negros e negras, né, se encontram numa diversidade social, econômica tão grande. Se a gente sabe em pleno século XXI que não tem pessoas piores nem melhores que as outras. As pessoas elas precisam de ter oportunidades iguais para elas executarem, para elas apresentarem as suas diferenças e contribuírem para um mundo melhor a partir da diferença. Então, os diferentes têm que ser tratadas de formas diferentes, né? Mas jamais com oportunidades desiguais. Isso tem que ser colocado, isso tem que ser vivido, isso tem que ser assumido pelo Brasil, tá? Eu sempre trago esse lado militante, mas eu sou um cantor de rap. Eu estava conversando ontem ainda com um amigo, com o Richelme Oliveira, com o Beto, que é um grande produtor, e eles estavam falando: Gog, você se manifesta muito politicamente, mas o que te trouxe à tona não foi sua política, foi sua música. E eu falei: não, mas a minha arte é militante, a minha música é militante também. Então as pessoas pensam que é apenas a letra. Mano, quando você canta rap, principalmente quando você vem da primeira geração do hip hop, você já carrega, né, mano, um peso, uma coisa que a sociedade muitas vezes não quer discutir. Então, eu venho produzindo música e dizer que eu estou trabalhando fora da parte musical é algo difícil, porque a minha expressão é musical, a minha fala é musical, o meu andado é musical, a minha cara é musical, a minha família é musical, tudo é consequência da minha música. Então nós não podemos separar uma coisa da outra. O Genival é o Gog. Né? Então, eu vejo o cenário do hip hop, sabe, não dá para você olhar só uma parte, porque quando você olha só uma parte, aí você vira quase que um partido, né? Eu acho que você tem que olhar o todo. Eu acredito no hip hop como manifestação de negritude, dessa negra atividade. Então, o primeiro ponto que eu acho que tem que ser colocado para essa geração atual, para gerações passadas, para todo mundo que quer entender o hip hop, que o hip hop essencialmente é um manifesto negro, periférico, né? Principalmente no caso do Brasil. Mas ele é anticapitalista, antissistêmico, né? E ser antissistêmico não quer dizer que você está fora do sistema. O sistema não coloca ninguém de fora. Todo mundo. Não existe os excluídos do sistema, os mal incluídos, as más incluídas do sistema, tem. O sistema não consegue atender a todo mundo. E para o sistema girar, ele tem que privilegiar uns e tem que botar mais gente para trabalhar mais e receber menos. Então, toda essa máquina que você vê girando desgovernada, na realidade ela só funciona dessa forma, tá? Então, o atual cenário do hip hop, ele traz para dentro de si as contradições do sistema, as contradições do que está aí, sabe? Então, quer dizer, se você quer ter num palco, vai ter que ter alguém para assistir. Se alguém assiste, cria-se uma relação de hierarquia, de meritocracia. Pô, mano, o cara tá no palco porque ele é artista. Então, você já cria um púlpito para o artista, para o cantor de rap. Você já separa público
né? O público é quem assiste, quem sabe, aí você já volta lá pro tempo, né, mano? Sabe, eu penso muito nas arenas romanas, né, naquilo tudo. Quando eu vejo as lutas de boxe, tudo, eu falo, mano, será que evoluímos tanto? Então o hip hop é isso, sabe? A gente cobra muita evolução do hip hop num mundo e num país que continua sendo racista, continua sendo preconceituoso, que não afirma as origens epistemológicas de onde nascem as coisas. Por exemplo, gente, o rock and roll, ele nasce negro. De tanto a gente não falar que o rock and roll é negro, hoje as pessoas acham que, sabe, você conta para a geração nova, não, claro que o rock and roll ele é branco, é para todos, mas não, sabe, se você for buscar, vai lá, você vai descobrir que o rock and roll ele é essencialmente negro, e que Elvis, né, ele é um dos integrantes do rock and roll, mas Elvis, por que ele é o rei do rock, né? Envolve toda essa discussão. Então, o cenário atual, ele reflete um cenário político, um cenário da história do Brasil, da história do planeta. Eu tenho muita alegria de dizer que eu contribuí com minhas ações e contradições para esse cenário aí. Esse cenário é muito importante e é o que a gente tem. Podemos reclamar, mas reclamar contribuindo efetivamente para que as coisas mudem aquilo que a gente não gosta, né? Então, tudo dentro do respeito. O respeito tem que ser fundamental. Como Nelson Marca diz, ele é fundamental. E Sabota diz que o respeito é para quem tem. Eu acho que respeito é para todo mundo. Respeito é para todo mundo. Então quem não tem respeito é porque não se dá ao respeito. E é louco, né? Isso aí a gente conversaria sobre isso dias e dias, noites e noites. Gente, não é que existe uma possibilidade de um novo álbum. Eu tô na ativa, mano. Sabe, eu tô com 55 anos, como eu falei pra vocês, mas eu tô na ativa, eu tô trabalhando, tô buscando, tô criando, acho que eu tô na minha melhor fase, tanto de fala, tanto de escrita, sabe, como de produção musical, como de projetos futuros. Eu nunca tive tão focado como agora. E com certeza álbuns e álbuns virão, tá? Eu quero dizer para vocês que é muito importante falar, trocar ideias sobre essas coisas, se estender um pouco, para que a gente tenha material, principalmente de vídeo, né, para levar para o máximo de pessoas possíveis. A gente tem que aproveitar a internet, a gente tem que aproveitar as novas possibilidades, as novas criações, já dizendo para as pessoas, mano, isso não pode ser veículo de privilégio. O avião é bom sim, eu ando de avião. O problema do avião é que não tem avião para todo mundo. Então é isso, beijão no coração de vocês, um grande abraço. Quero agradecer o Leandro Cardoso por essa oportunidade de falar aqui, de trocar ideia, e assim que é. Original Rap Nacional. @GogPoeta é a minha rede social aí, para todo lugar que você procurar nas redes sociais, nas plataformas digitais. E eu quero dizer para vocês que simplesmente no país da bola o que vai decidir o jogo é a bolinha do zóio. Seja craque na bola do zóio. Firmeza total, gente. Grande abraço. Anfitriã, África recebe, Mãe África gera. Em diáspora, Mãe África protesta.